Nós costumamos usar o arquivo estilo para quando a gente quer um acompanhamento de uma banda, de uma orquestra, mas a gente pode utilizar também esse arquivo de uma forma um pouco diferente. Como exemplo, o som do violão, de uma guitarra, no teclado é muito complicado de você fazer. Quando você faz uma música de usuário, você grava cada instrumento numa trilha daquelas que são disponíveis para música de usuário. E você pode usar, portanto, os 10 dedos das duas mãos que você tem. Mas se você fizer um acorde de violão simples, só com tríade, ou você fazer a tríade e mais uma corda, que seria o baixo, é como você tocar o violão com um dedão e 3 dedos só, isso não é problema. Agora, se você pensar no violão sendo tocado com uma paleta, onde as 6 cordas do violão são acionadas pela paleta, você apresenta alguns problemas. O primeiro do problema é que as cordas não são acionadas ao mesmo tempo. Se você está descendo a paleta, você toca as notas mais graves e depois, a partir de um certo tempo, que é o tempo da descida da palheta, as outras notas, inclusive a mais aguda, vai ter um atraso maior em relação ao início da primeira nota mais grave. E você ainda tem a característica de, quando toca com a palheta, que essa palheta pode estar fazendo um movimento de cima para baixo, iniciando com o mais grave e indo para o mais agudo, e de baixo para cima, iniciando com o mais agudo para o mais grave. Você fazer isso no teclado exige uma habilidade mecânica que só Beethoven, Bach, Mozart poderiam ter, entendeu? Eu acho muito difícil uma pessoa como nós, comum, ter esse tipo de agilidade para dar esse pequeníssimo atraso que uma palheta produz quando aciona as 6 cordas. Por outro lado, o violão, a guitarra, é complicado porque são 6 cordas. 2 cordas estão numa oitava, 2 estão em outra oitava e 2 estão em outra oitava. Então, às vezes, o acorde que você quer fazer, as teclas que você teria que apertar estão numa distância que você teria que ter um dedo com um comprimento anormal para você conseguir acertar essas teclas. E essa posição mecânica dos dedos pode dificultar você efetuar o ritmo, a batida de violão que te interessa, que você gostaria. Não são todos os editores de MIDI que permitem um recurso que seria você alterar o tempo em que uma nota começa. Então, por exemplo, o Cakewalk, nesse ponto, ele é muito útil. Ele te permite isso. Eu fiz um arquivo MIDI com as notas padrão do acorde de Dó, onde tem as 6 notas da corda de um violão. Esse arquivo é o arquivo Guide Nylon MIDI, porque eu selecionei que o som que o Cakewalk queria produzir seria o genérico MIDI guitarra nylon. Essa seleção de voz não é tão importante, você poderia ter até como piano, porque lá no MIDI to Style, você pode trocar as vozes.
né? Já vimos isso antes e vamos ver isso aqui nesse vídeo. Mas só para efeito de demonstração, está selecionado, é a pista 5, que eu tenho as notinhas. Quando eu seleciono aqui o 5, eu posso ver que aqui ele dá como General MIDI e vai dar como a acústica de guitarra, que é a guitarra de nylon. Mas isso não é importante, porque lá no VS-Cyber, aqui está como guitarra de nylon, onde eu posso botar guitarra de aço, eu posso guitarra para o americano, violão e guitarra é o mesmo nome. Posso colocar violão com corda de aço, posso colocar guitarra elétrica com sola, com corda de aço, distorcedor, violão de 12 cordas e etc. Só tem um compasso, entendeu? Porque o estilo vai ser algo repetitivo. Pode até ser que você, no seu acompanhamento de violão ou de guitarra, você precise de mais de um compasso. Mas, no meu caso específico, eu não vi necessidade de mais de um compasso, só inclusive para exemplo. Para você ver essa situação de temporização de quando as notas são acionadas, o que o AUC permite que você troque a visualização. Exibições, e eu vou pedir exibição de pauta. Aí ele vai me abrir aqui embaixo a informação da pauta da música que foi colocado lá. Está ela aqui. Eu fiz um ritmo simples, todos eles utilizando basicamente a mesma, os 3 primeiros tempos utilizando o acorde feito com a mínima, e o último tempo eu usei colcheia só para ter um silêncio, para quando ele fizer o loop, eu consiga perceber que são compassos diferentes e não fique tom sem parar, você vai ter uma pequena diferença. Se o programinha aqui estiver gravando o som, da outra vez gravou e eu achava que não estava, ele está meio esquisito. Eu vou mandar tocar, o que você vai perceber é que, como eu já coloquei os atrasos, você não vai ter aquela sonorização tom, tom, tom. Você vai ter uma espécie de trom, 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 por causa da temporização atrasada. E ainda vai ter uma sonorização diferente de quando ele está descendo a palheta e está subindo a palheta. Esse arquivo, o primeiro tempo, a palheta está descendo, do mais grave para o mais agudo. O segundo tempo, a palheta está subindo, do mais agudo para o mais grave. No terceiro tempo, ela está descendo de novo, do mais grave para o agudo. E no quarto tempo, ele estaria indo do agudo para o mais grave, e não coloquei a última nota só para dar uma pequena diferenciação. Até porque você pode, na subida da nota, da palheta, você pode não acionar as 6 cordas, acionar só as cordas mais agudas. Depende muito de como você está querendo o ritmo da batida do violão. Aqui, para me verificar, assim, vamos ver se ele sonoriza. Não sei se sonorizou, depois é que eu vou ver, mas não importa. Se não sonorizou, depois eu uso o recurso Burral de gravar com o celular e reproduzir aqui o som do celular. Para você fazer essa situação de atraso, eu vou escolher aqui
no modo de, de uso do ponteiro do mouse, não como ferramenta inteligente. Eu vou pedir a ferramenta só de seleção, que aí eu não corro o risco de alterar qualquer coisa. Esse modelo de pauta do Cakewalk é muito chato. Ele não é para você editar, criar música, ele é para você corrigir erros do MIDI, porque ele te dá muito recurso. Então, por exemplo, se aqui no segundo compasso eu quisesse colocar uma nota e eu não posicionasse o mouse certinho no tempo, ele vai colocar a nota e vai colocar com atraso ou com adiantamento do tempo. Quer dizer, fica muito complicado você criar alguma coisa nova do zero no Cakewalk. Eu aconselho a criar isso num editor MIDI comum, carrega ele no Cakewalk e aí você faz as alterações que você achar necessário. Esse primeiro tempo do compasso, ele está descendo a palheta. Então, vou selecionar a primeira nota, a mais grave. Selecionei. Se eu clicar com o botão da direita, eu consigo ver a propriedade dessa nota. Ele está começando no tempo, deixa eu aumentar aqui o zoom, do segundo compasso e no primeiro tempo sem nenhum atraso, 0, 0, 0, 0. E a duração dele é a duração padrão da nota que ele coloca como 1.000. A segunda nota, que a palheta está descendo do mais grave para o mais agudo, eu alterei. Eu peço a propriedade, ele já não está começando no 000, ele está começando no 003, ou seja, está atrasado desse 3 milésimos aqui nessa numeração. Mas como eu atrasei, e a mínima tem a duração padrão, eu vou ter que modificar a duração dele também, para que ele termine junto com aquela nota padrão que eu coloquei, que aqui era 0000 e aqui era 1000. Mesmo você tocando com a palheta, quando você está fazendo um acorde que use, na época que eu tocava violão, chamava-se pestana, onde um indicador aperta todas as notas, os outros dedos é que apertam notas diferentes, na hora de você interromper o som, basta você retirar a pressão dos dedos das cordas, mas não das cordas, e o som interrompe, e a produção de som é interrompida em todas as notas. Então as notas começam atrasadas, mas terminam exatamente no mesmo momento. Como eu atrasei aqui, eu sou obrigado a diminuir o tempo de duração da nota. Isso você pode decorar esses números porque eles vão ser repetitivos. Aqui a primeira nota, depois, a segunda nota que a palheta tocou, teve um atraso de 3. A próxima vai ser um atraso de 6. A próxima vai ser de 9. A próxima de 12. A próxima de 15. Um fator 3. E aqui ele iniciou com 93, na verdade está 93, poderia ser 95, porque quando ele está com 1000, se você pedir aqui para ele modificar, por exemplo, deixa eu subir aqui para 100, tá vendo? 100. Se eu pedir para ele descer alguma coisa, ele já vai descer para 5. Ele não vai descer para 99, tá? Então, por algum motivo, na sonorização, quando eu fiz esse arquivo, eu defini que seria iniciar com 93. Achei que sonorizou mais razoável para mim. Mas isso é uma questão de gosto de cada um.
certo? Vou dar o OK aqui, eu vou agora na outra nota, selecionei, peço propriedades, como eu disse para você, estaria em 6, e reduziu também a duração. Então você viu, aqui no atraso é de 3 em 3, e na redução também vai ser de 3 em 3, já que a mensuração de tempo é igual. E assim por diante. Aqui é 0, aqui é 3, 6, 9, 12, 15, que é a mais atrasada quando desce a palheta. Quando você sobe a palheta, perdão, quando você sobe a palheta é o contrário. A nota mais aguda é que vai ser tocada primeiro. Então, selecionei. Você vê que ela está no tempo 000, sem atraso, e a duração normal. Já as outras notas posteriores, que a palheta vai acionar, já sofrem o atraso. 003 e duração menor de 93. Aqui você pode ver que ele está dizendo que está no segundo tempo e é 003. Segundo compasso, segundo tempo, 003. E assim por diante. Então aqui seria 3, 6, 9, 12, 3, 6, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Aqui a palheta está descendo, de cima para baixo. Então seria 0, 3, 6, 9, 12, 15. Aqui a palheta está subindo. Seria 0, 3, 6, 9, 12. Não fiz a última. Para você, depois que você faz isso, é conveniente você verificar se realmente as coisas ficaram adequadas. Porque às vezes você fez uma edição errada, às vezes alguma mexida você deu e alterou a posição da nota em relação ao tempo, etc. A melhor maneira de você ver isso não seria na exibição de pauta. Você fecha a exibição de pauta e pede a exibição de rolo de piano. Nessa condição de rolo de piano, vai aparecer aqui as notas. E aqui você vai poder perceber bem esse processo de atraso e de terminação. Aqui está o primeiro tempo, você vê que a nota começa exatamente no início do tempo e termina exatamente no final do tempo. Se você for para outra nota acima, vai ver que ela tem um pequeno atraso, mas ela termina exatamente quando termina o tempo. A mesma coisa a outra, tem atraso, tem um atraso, e tem aqui outro atraso. A próxima nota lá do compasso, que seria essa de cá, que é quando a palheta está subindo, começa no início do tempo, termina no início do tempo. Aí, se você for ver as outras, ela já tem um pequeno atraso, mas termina no término do tempo, que foi o ajuste lá da redução da temporização. Aí vamos supor que você cometeu algum erro, ou que surgiu algum erro por algum motivo. Por exemplo, essa nota de cá, se eu entrar no modo não de seleção, mas no modo de edição, que eles chamam de ponteiro smart, inteligente, quando você anda com ele
você vê que ele modifica ali a forma do cursor, o símbolo, significa que você pode mexer. Então, isso aqui, por exemplo, poderia estar menor. Opa, tem um erro, essa notinha tem que acabar exatamente no mesmo tempo. Ou ela poderia estar maior, avançando. Não é isso que eu quero que todo mundo acabe no mesmo tempo. Então, opa, aqui tinha um erro, por algum motivo, eu vou e faço o ajuste para que fique exatamente no término do tempo. Quer dizer, não é uma edição muito complicada, exceto no modo de pauta, que é muito cheio de recursos e detalhezinhos. Na parte de rolo fica mais fácil você fazer esse ajuste e se você não decorou que é de 3 em 3 e reduz o tempo também de 3 em 3, não se preocupe, você pode corrigir isso aqui. Sempre é bom você ver se no modo rolo ele está dizendo que não existe nenhum erro em termos de começo e terminação. Essa última sessão aqui eu não tenho nota porque é justamente aquela que eu retirei para fazer uma diferenciação na sonorização, como se ele estivesse subindo com a palheta, mas não estivesse tocando todas as cordas. Ele está deixando de tocar a corda mais grave. Uma vez feito isso, você vai e faz arquivo. Salvar como, salvar, ou se você quiser, exportar e pede como Standard MIDI File. Com isso, você criou um arquivo MIDI com esse recurso de atraso. Eu já tenho esse arquivo salvo, não preciso salvar de novo, já está ele direitinho. Como aqui diz que houve alguma modificação, boto o asterisco, mas eu já tinha salvo ele adequado, não vou ressalvar. Bom, não houve apresentação do som, eu gravei aqui no celular. Esse seria o som dos acordes. Eu observei quando eu fui para o MIDI to Style que houve um pequeno erro na produção do arquivo aqui no Cakewalk. Como você pode ver, o Cakewalk ele só tem um compasso com esses sons dos acordes do violão. E quando eu abri lá no MIDI to Style, ele teve dificuldade de marcar o menhá, porque ele só encontrou um compasso vazio e um compasso com algum conteúdo, e aí o programa gerava um erro de Java. Então, para solucionar isso, a solução que eu tive é aumentar o número de compassos que o arquivo teria para que o MIDI to Style possa fazer a seleção adequada do compasso que vai participar do menhá. Para fazer isso, eu venho na seleção de ponteiro de mouse para fazer só seleção, seleciono a área inteira, dou o Ctrl C, posiciono o marcador no compasso que eu quero copiar e faço o Ctrl V. Então, aqui no compasso 1, ele repetiu o que eu tinha lá. Venho para o compasso 3,
Posiciono ele aqui bem no 3 para ficar certinho, não haver erro. Isso. E faço Ctrl V também. Com isso, agora eu tenho 3 compassos preenchidos, mas na verdade eu vou usar só o compasso 2 que está com os atrasos. Quando eu faço essa cópia, esse compasso não tem os atrasos. E esse compasso aqui também não vai ter os atrasos. Se eu fizesse mais variações de estilo, para colocar mais variações de ritmo, para colocar esse aqui no main A, outro aqui no main B, provavelmente não teria esse tipo de problema. Mas como eu fiz só um compasso, me gerou problema. Então, agora eu novamente salvaria o arquivo, salvar como, ou salvar, ou exportar, como eu já mostrei. Já foi salvo lá e eu consigo abrir melhor o arquivo aqui no MIDI2Style. Ele já está aberto aqui e você vê que ele apresenta 1, 2, 3, 4 compassos. Na verdade, 1, 2, 3, aparece esse último aqui, mas eu já comentei, isso aqui deveria estar aqui. Mas nessa formatação que ele mostra, aparece coisa errada. O compasso que eu vou usar, eu já sei que é o compasso 2. Vou selecionar aqui a voz, vai ser acorde 1. A seleção do compasso vai ser a partir do 2. Ele vai conter apenas um único compasso na sua extensão. Vou colocar em loop. Não sei se ele vai gravar o áudio. Não está gravando, é meio esquisito esse programa. Mas aqui eu vou escutar e vou ver se está correto a sonorização. Está correto. Então, eu selecionei aqui o main A, nós já vimos isso lá na outra parte desse tutorial. Dou OK e eu fiz, então, a marcação aqui do main A, que é o compasso 2 com a extensão só de um compasso. Para verificar se está tudo correto, está soando aqui para mim, está correto. E daí eu faço a conversão, já aí o meu arquivo de estilo já estaria pronto. Converte e salva, ele vai perguntar qual é o nome do arquivo, vou colocar com o mesmo nome e vou salvar. Ele deu que salvou OK. E eu posso testar se está adequado no Player Style, que é clicando aqui, a seção é main A, está soando. Não sei se soou para vocês, mas eu vou carregar ele lá no piano, lá no teclado, e se ele não estiver gravando o som, eu gravo lá o que o teclado está reproduzindo no celular e reproduzo aqui para você. Você tem as condições de trocar essa voz. Já tinha falado isso antes. E tem as condições de criar alguns recursos a mais em termos de voz. Então, se eu for aqui em Voice Settings, você tem aqui a opção de escolher qual é o tipo de instrumento que você vai usar. Se você clicar em A a Z, ele vai colocar em ordem alfabética, aqui você vai encontrar os vários instrumentos, as várias vozes, e você pode substituir aquela que originalmente está no arquivo,
que está a guitarra de nylon, aqui você pode colocar viola, pode colocar guitarra elétrica e etc. Você pode também, nessa área que você colocou a sua guitarra, fazer algumas melhorias, como colocar coro, colocar reverberação, mexer na parte do estéreo, se vai ficar no canal esquerdo, canal direito, etc. É uma possibilidade que você também pode fazer, que ele te dá essa opção, e nós já falamos sobre isso. Existe também mais uma opção, que, se eu não me engano, está no Convert. Deixa eu ver se é aqui. Deleta corda, não é. Não é no Convert. Então é na parte. Sim. O arquivo ele foi gravado com acordes de Dó maior. Mas você pode estar numa determinada oitava. E você talvez precise que essa sonorização seja uma oitava diferente, porque você vai solar com uma oitava diferente do que foi gravado esse arquivo. Então você pode criar versões desse estilo, seria de nylon A, de nylon B, de nylon C, aonde você tem oitavas diferentes, justamente para poder adequar. Eu não vi no teclado como se você tem a opção de mudar a oitava da música que está sendo tocada como estilo, do arquivo estilo. Só um momento. Bom, dando continuidade, você consegue fazer a substituição da oitava. É só selecionar acorde 1, e aí você seleciona para baixo ou para menos, e isso pode resolver o seu problema lá na execução, para ficar compatível com a oitava que você está solando. A outra opção interessante que o MIDI-Style vai te dar, se eu não me engano, vai estar na área de Convert. Eu acho que sim. Vamos lá. Sim. O Transpose. Você fez o acorde em Dó maior. Está na escala de Dó. Então, quando você apertar as teclas de acompanhamento, ele vai modificar a afinação, tocando o acorde que seria em Lá, seria em Sol, seria em Fá, mas na escala de Dó. Mas você pode estar solando ou produzindo uma música em que a escala é diferente. Ré maior, Ré menor, Ré sustenido e etc. Então, você pode fazer aqui a transposição. É só você clicar aqui nessa situação e você vai encontrar maneira de fazer a conversão para outra escala. Eu não vi lá no teclado se há a possibilidade de, quando eu fizer transposição, ele dá a condição de fazer a transposição, se isso vai modificar alguma coisa a nível de estilo. O que eu vi lá no teclado é que ele faz essa transposição, mas ele muda o som, você continua apertando as mesmas teclas que você já sabia apertar quando você estava, por exemplo, numa escala de Dó, estava usando só as teclas brancas, etc. Mas a sonorização
por ter feito a transposição, vai para a escala correta, por exemplo, se for em um Ré maior, se for em um Sol, aonde já tem notas em sustenido, e a escala de Dó não permite notas em sustenido. Embora você esteja apertando só as teclas brancas e não aperte nenhuma tecla preta de sustenido, o som, por você ter feito a transposição, vai estar compatível com a escala que você escolheu. Então, se tiver sustenido lá, ele vai colocar o sustenido, apesar de você não estar apertando nenhuma tecla de sustenido. Eu não sei se ele faz isso no estilo, eu não testei isso no teclado. Se não fizer, não tem importância. Você pode fazer isso aqui no MIDI do Style, certo? Feito isso, nada mais você teria que fazer, é só fazer a conversão, como já foi explicado, ele vai gravar o arquivo e você vai poder fazer o teu acompanhamento de violão, vai poder produzir o teu acompanhamento de violão com uma sonorização mais adequada, mais real, mais, como se fosse de fato um verdadeiro violão, com o uso de palheta para acionar as cordas. Qualquer instrumento de corda que faça acorde e seja usado com palheta, você pode usar esse mesmo modelo de arquivo que você fez. Então, é até conveniente você exportar o modelo, né, para não perder as configurações que foram feitas, se você quer coro, se você quer reverberação, oitavas diferentes, etc. Para que quando você diga, agora eu quero fazer que esse seja a viola, a voz, eu quero que seja o violão com corda de aço, e etc. E você, salvando esse modelo, você salva todas as configurações do arquivo original que você criou, o primeiro deles, por exemplo, mas aí já está tudo preparado, já está os compassos que vão pertencer a main A ou que vai pertencer a main B, já está presetado. Você só vai fazer a troca de voz e na hora de salvar como estilo, você salva como estilo diferente. Gui Nylon, aí você bota Gui Steel, você coloca viola, Gui Distorce, o nome que você achar que é mais conveniente como mnemônico, para você se lembrar de que tipo de som vai ter aquilo. Eu acho que eu finalizei essa dica. Eu vou agora colocar esse estilo lá no teclado e vou reproduzi-lo com variações de acorde efetuada pelas teclas. Por exemplo, ele está em Dó, aí eu vou botar Dó, vou jogar um Sol, vou jogar um Lá menor, vou jogar alguma coisa para você perceber a variação da afinação das notas. Bom, vamos ao som que eu gravei lá do teclado. Como acréscimo, eu posso dizer o seguinte, que eu coloquei o atraso com o valor 3, mas você pode utilizar com o valor 2, valor 4. Isso aí depende só de você ensaiar. Você não pode colocar atrasos muito grandes, porque ele acabaria criando como se fosse uma nota de um 32, um 64, um 16. Então não precisaria você perder esse tempo todo fazendo os atrasos. A ideia é o atraso na velocidade da palheta, né? Deixa eu botar aqui para tocar. Bom, vamos ver agora
o som que ficou a partir da execução no teclado. Eu tive que aumentar aqui o tempo para ficar alguma coisa assim mais agradável. Mas esse tempo você pode também ajustar lá no MIDI do Style ou quando você fizer o arquivo MIDI, tá? Então vamos lá. O somzinho do celular não é grandes coisas, mas deu para você perceber que há uma variação na sonorização do violão, não sai aquele tom, tom, tom. Esse é o objetivo desse apêndice, dar essa dica. Aí é aperfeiçoar a qualidade, a rapidez, colocar coro, reverb, etc. É uma coisa que fica a cargo de cada um. Obrigado. Eu fiquei brincando com esse arquivo que eu criei e percebi uma coisa interessante. Lá na região que você no teclado seta para ver acompanhamento, onde também tem introdução end, A para B, etc. Você tem a tecla Sync e Stop Sync. A tecla Sync no 463 permite que você acionando uma tecla do teclado com uma determinada nota para dar afinação do que vai ser sonorizado pelo estilo, quando o sync está pressionado, ou foi pressionado, aliás, você pode soltar a tecla que ele vai continuar a executar todo o compasso que está nos mains, A e B, e até você apertar uma outra tecla quando ele muda a afinação. Você não precisa ficar com os dedos apertando a tecla do teclado. Se você não tiver esse sync, não tiver apertado inicialmente o sync, não tiver, ou tiver apertado o sync stop, no 463 acontece uma coisa muito interessante, que pode ser útil. A sonorização do estilo só vai acontecer enquanto você estiver apertando uma determinada tecla, de uma determinada nota para dar afinação. Se você desapertar essa tecla, o som de acompanhamento, ele se interrompe, ele para. Se você tiver uma bateria, a bateria continua funcionando. A bateria não precisa você apertar uma tecla para ela iniciar. Ela inicia também quando você aperta uma tecla. Mas você pode simplesmente apertar lá o botão de início de acompanhamento e vai só sonorizar a bateria, não vai sonorizar os acordes. Os acordes do estilo só vai ser sonorizado quando você aperta uma tecla dizendo qual a nota, qual a afinação que você quer. Mas se você soltar a tecla fora do compasso, ou seja, do término do compasso, ele vai interromper no meio do compasso, ou no começo do compasso, ou no tempo em que você interrompeu. Então, esse arquivinho que eu fiz, ele tem 4 tempos. Se você escutou o primeiro tempo e soltou ou desapertou a tecla, ele só vai reproduzir o primeiro tempo. Se você deixou ele tocar o primeiro tempo e o segundo tempo, e você desapertar a tecla,
ele só vai tocar justamente o primeiro e o segundo tempo e não vai tocar o terceiro e o quarto. Com isso, você consegue variações de ritmo de acompanhamento sem você ter que trocar o arquivo. Então, só para exemplificar, ele está lá, trom, 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 trom. Aí você precisa, no teu acompanhamento, fazer alguma coisa diferente, tipo trom, 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 trom. Esse tom, tom, tom não estaria lá colocado, até porque está em tempo diferente da mínima e seria só descida de corda. O estilo tem a descida, tem a subida, tem a descida e tem a subida. Mas se você interromper o pressionamento da tecla, você varia essa sonorização. Então você pode fazer uma sequência de tom, 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 ou pode fazer um tom e a subida, entendeu? Ou o tom, a subida e a descida de novo, mas não fazer o último tempo. É uma coisa interessante, porque o mesmo arquivo que estaria completo com 4 tempos pode ser utilizado de forma bastante criativa, vai depender só da tua habilidade de perceber o tempo em que o compasso está executando o arquivo de estilo e interromper o pressionamento da tecla na área de acompanhamento que dá a afinação do som que está saindo no estilo. Eu acho que a ideia é interessante. Lógico, se você tiver muitos compassos no teu acompanhamento, é um trabalho grande. Mas é um trabalho que você faz uma vez só, gravou, e você passa a ter a possibilidade até de você tocar o solo em piano, qualquer outro instrumento, e executar o acompanhamento do violão e fazer essa gravação, entendeu? Como se no cakewalk, por exemplo, como se fosse um wave, já que o teclado permite a saída de wave, ou até mesmo com a MIDI do que seria o estilo que está sendo tocado e do solo que você está tocando. O cakewalk permite uma versatilidade muito grande de capturar, vamos dizer assim, as inputs, né, de eventos que o teclado está executando. Basicamente, o que aparece no alto-falante do teclado, você consegue gravar em trilhas do cakewalk, tanto como wave como MIDI, entendeu? Não consegue isso no usuário. No usuário, no usuário até conseguiria sim, porque ele permite, na hora que você está usando estilo, gravar o som do estilo na seção que ele chama de trilha A. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem a trilha A. Na trilha A, ele grava justamente o ritmo. Então, você conseguiria fazer música de usuário tocando violão e tocando piano, né? Com esse ritmo que está no arquivo de estilo.